Aleluia. Graça e paz. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós queremos saudar você, querido, com a paz do Senhor, com a graça que excede todo entendimento. Você que nos ouve hoje, seja no seu trabalho, seja na sua casa, onde quer que você esteja, porque nós sabemos que estamos num momento de reclusão, de quarentena, mas alguns precisam trabalhar, né? Então, nessa noite, que nós possamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E eu gostaria, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de estar lendo uma palavra com você, que está lá em Salmos 33, que diz assim a palavra do Senhor. Salmos 33, a partir do versículo 3, vai dizer assim a palavra do nosso Deus: engrandecei o Senhor comigo e todos a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. E assim como eu, você também tem seus temores, querido. Então, em nome de Jesus, e juntos, em uma só voz, nós aqui, você aí na sua casa, nós possamos engrandecer o nome do Senhor, entendendo que Ele é o Alfa, que Ele é o Ômega, que Ele é o princípio, que Ele é o fim, Ele é tudo na nossa vida. Então, em nome de Jesus, eu te convido aí, aonde quer que você esteja neste momento, que você se desprenda de tudo e foque tão somente na presença do Senhor. Comece a buscar a presença de Deus. Sinta-se à vontade. Se você quiser sentar no chão da sua casa, se você quiser sentar no chão do seu quarto, se você quiser sentar no seu sofá, se você se sentir mais à vontade se colocando de pé, que você faça isso neste momento. Mas que você venha se desprender de tudo. Apaga o fogo que está lá aceso, a comida que você estiver fazendo. Para tudo agora, para que você possa engrandecer junto comigo nesta noite o nome do Senhor, porque Ele é digno de ser adorado. Ele está neste momento querendo receber a minha e a sua adoração. Então, que juntos nós possamos entender o quão grande Ele é e quão imensurável Ele é. Então, neste momento, eu te convido aí na sua casa, você entrar nos santos dos santos, junto a nós que estamos aqui, preparando este culto para você. Mas nós entendemos que o culto é algo individual. Então, em nome de Jesus, que você comece a dizer: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à reclusão, nós entendemos que com grandes coisas o Senhor tem feito. Então, em nome de Jesus, Pai, que toda inquietação na alma, Senhor, em nome de Jesus, que venha ser o Senhor a estar trabalhando no nosso interior, que venha ser o Senhor nesta hora, meu Pai, a estar selando a mente do teu povo. Coloque a mão sobre a sua cabeça nesta hora, querido. Comece a se preparar, comece a declarar no mundo espiritual que a tua mente é cativa ao Senhor e que tão somente Ele governará o restante do teu povo, porque a tua vida, a tua alma, o teu espírito, o teu corpo pertence a Ele, é para Ele, para glorificar a Ele, que é digno. Então, nesta noite eu te convido junto a mim a estar usando o corpo que Deus te deu, para estar engrandecendo o nome do Senhor. Então, em nome de Jesus, usa essa boca que Deus te deu e glorifica. Usa essas mãos que Deus te deu e glorifica.
convido neste momento, se tem alguém aí com você, ou se você até mesmo está sozinho, mas eu te convido neste momento a você se juntar a nós neste clamor, porque assim como nós louvamos ao Senhor neste momento, para o Senhor aquietar a nossa alma. Oh Senhor, a nossa alma está inquieta, a nossa alma, Senhor, quer sair de casa, a nossa alma está muitas das vezes até questionando as decisões governamentais, as decisões até do Senhor. Mas Pai, nós entendemos que feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Então entenda uma coisa, Deus, o Senhor te escolheu. O Senhor escolheu a nação brasileira. O Senhor escolheu você. Então, em nome de Jesus, que neste momento de clamor ao Senhor, que você possa entender que aquele que vai poder aquietar a tua alma, aquietar o teu espírito, vai ser o Espírito Santo de Deus. Então, neste momento, eu te convido a elevar a sua voz, porque clamor somos todos nós juntos. Então, em nome de Jesus, que você comece a elevar as suas vozes aos céus e comece a clamar aquele que pode poder parar a pandemia, clamar aquele que pode cessar toda a praga, clamar aquele que pode resolver toda a miséria, toda a falta de recurso. Vamos clamar ao nosso Deus, que é o Deus que tudo pode fazer, que é o Deus do Brasil, que é o Deus da nossa nação, que é o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Graças a paz, querido irmão, irmã, para mais esse culto, esse encontro, sempre bom estarmos louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Quero te convidar nesse momento a você
abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 até 22. Vai aparecer na legenda, mas eu vou repetir para você. Apocalipse 3, 14 ao 22. Peço o favor de você manter sua Bíblia aberta para a gente poder passear por esses versículos ao longo da ministração da mensagem. E diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. E ao vencedor darei o direito de sentar-me comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós neste momento queremos abrir, ó Pai, os nossos ouvidos espirituais, para que o Senhor venha falar, ó Pai, à igreja, através, ó Pai, do Teu Santo Espírito, Senhor. Venha ministrar a cada coração, a cada homem, mulher, jovem, adolescente, criança. Que a Tua palavra, Pai, possa encontrar em cada coração um terreno, um solo fértil para florescer, para frutificar a Tua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Essa é a última ministração dessa série de mensagens intitulada Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o tema da mensagem de hoje, dessa última ministração, é: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Antes de entrar na mensagem propriamente dita, eu quero fazer aqui algumas considerações que eu acho que são importantes para te contextualizar e reter ainda melhor a palavra de Deus. A primeira coisa é a respeito do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é uma carta circular enviada às 7 igrejas que hoje estão localizadas, não as igrejas, mas as cidades, né? Localizadas na região ocidental da Turquia. A Turquia fica ali no leste europeu. E uma coisa muito importante é a gente conhecer um pouquinho também da cidade, pelo menos algumas características principais. Laodiceia, ela foi fundada 250 anos antes de Cristo por Antíoco e era uma das cidades mais importantes daquela região. Por quê? Porque ela possuía uma rota muito forte, muito poderosa de comércio e fez dela então uma espécie de um centro bancário, um centro de mercado financeiro, como se fosse o mercado financeiro da época. Então tudo passava por Laodiceia, o que fez essa cidade uma cidade muito rica, uma cidade onde tinham pessoas muito ricas, muito abastadas. E muito provavelmente algumas ou muitas dessas pessoas se converteram ao Evangelho de Jesus e frequentavam, eram membros também da igreja. Essa cidade também ela possuía um centro têxtil muito forte, porque lá eles produziam uma espécie de lã que era exportada para o mundo todo. Além disso, Laodiceia também era um centro de referência na área de oftalmologia, porque lá existia um chamado pó frígio, onde era uma espécie de um colírio milagroso, onde pessoas que tinham problema na visão corriam para Laodiceia para buscar tratamento. Além disso, Laodiceia também ficava num polo turístico, onde possuía algumas fontes de águas termais, e
Colossos, né, era conhecida como fonte de águas frias, e Heliópolis, conhecida como fontes de águas quentes, e Laodiceia ficava ali, e era conhecida pelas suas fontes de águas mornas. É importante a gente saber desses detalhes para a gente compreender melhor o que Jesus vai falar lá na frente. Outro fato importante também é que essa cidade, ela era, por causa da sua riqueza, uma cidade que se orgulhava muito disso. É uma cidade em que as pessoas tinham uma espécie de um orgulho, uma empáfia, uma arrogância. E a gente vai ver isso em alguns fatos históricos, porque assim como eu relatei aqui em outras ministrações, por volta do ano 60 depois de Cristo, houve um terremoto que destruiu muitas cidades. A cidade, inclusive, de Filadélfia, a última ministração que nós tivemos aqui. E essas cidades que foram destruídas, elas receberam ajuda do imperador da época. Laodiceia não. Eles disseram, não, nós não queremos ajuda, nós já temos todos os recursos aqui, muito obrigado, mas nós não precisamos. Uma outra característica também dessa cidade é porque lá era um centro de adoração a Zeus, que era o principal deus do chamado panteão da mitologia grega. E lá também era adorado um deus chamado Asclépio ou Esculápio, era o mesmo deus, que era considerado o deus da medicina, o deus da cura. Então os templos desse deus, Asclépio ou Esculápio, era uma espécie de hospital, onde muitas pessoas buscavam também cura. E o símbolo desse deus é a serpente. E é uma curiosidade, por isso que a gente vê em jalecos de médico, a gente vê em farmácias, drogarias e ambulâncias essa serpente, porque faz referência a Asclépio, deus da medicina. E uma terceira consideração inicial aqui, que eu tenho repetido também, é que essas cartas possuem um roteiro padronizado, onde tem, primeiramente, a cidade ou a igreja destinatária da carta, algumas características de quem envia a carta, que é o próprio Jesus, elogios à igreja que recebe a carta, admoestações ou repreensões também a essa igreja pelos seus pecados, pelos seus erros, alguns alertas, alguns avisos que Jesus faz a essa igreja por causa do seu pecado, por causa do seu comportamento muitas vezes errado. Outra parte dessa carta também são promessas ao chamado Nicon, ou seja, ao vencedor, aquele que perseverar obedientemente até o fim. E por último existe essa frase, né, que é o tema da nossa série, que é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, seguindo esse roteiro, vamos lá. Primeiramente, falar um pouquinho sobre o destinatário da carta. Aí eu peço para você voltar ao texto, que diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Então essa carta, no primeiro momento, ela foi direcionada a essa igreja que ficava nessa cidade chamada Laodiceia. E é interessante porque Paulo, ele menciona 2 vezes a igreja em Laodiceia através da sua carta escrita aos Colossenses. E tem uma curiosidade aqui também, porque Paulo escreve uma carta à igreja de Laodiceia, que era para ter sido lida também na igreja de Colossos, e escreve uma carta aos Colossenses, que era para ter sido lida na igreja em Laodiceia. Só que chegou até nós a carta que foi escrita para os Colossenses, mas a carta escrita aos Laodicenses não chegou. Mas nessa carta aos Colossenses a gente vai ver que essa igreja, então, ela começa na casa de uma irmãzinha chamada Ninfa. Ninfa, ela abre uma célula e começa ali a pregação do evangelho. E é interessante porque essa carta à igreja em Laodiceia, escrita por João, foi escrita algo em torno de 35 a 40 anos depois da fundação dessa igreja. E veja que ela começa na casa de uma irmãzinha chamada Ninfa. E 35 anos depois, João já escreve uma carta, ou Jesus envia uma carta através de João, chamando a atenção dessa igreja que muito provavelmente começou a adquirir essa arrogância, esse orgulho, essa empáfia que havia na cidade, por eles serem muito ricos, por essa cidade ser um centro de referência, um lugar turístico, era um lugar que a gente pode dizer que tinha tudo de bom. Essa igreja então começa a assimilar essas características
esses sentimentos, esse orgulho da própria cidade. Agora, de maneira geral, a carta não é escrita apenas para essa comunidade 2000 anos atrás. Essa carta, ela é atualizada para nós, a igreja do Senhor Jesus, nos dias de hoje. É por isso que Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse. Não, o que o Espírito diz. Ou seja, ele continua dizendo. O Espírito Santo de Deus está presente aí na sua casa, está presente aqui neste lugar. Ele continua falando à igreja dele nesses dias de hoje. Amém? Amém? É interessante porque essa mensagem, eu vejo que ela é endereçada especialmente àqueles que se acham. Aqueles que pensam que não têm pecado, que são melhores do que os outros. Eu estava conversando exatamente isso hoje com a minha família. A gente tem o hábito de almoçar junto e a gente ora, troca uma ideia. A gente estava falando sobre isso, que há pessoas, e essa é a lição de todo cristão, de toda cristã, que é cultivar o fruto do Espírito, que é a cada dia se conformar, se parecer cada vez mais com Jesus. E para isso é necessário vencer pecados. Mas para vencer pecados tem que reconhecer que tem primeiro. E quando a pessoa se vê acima de qualquer pecado, é muito difícil o Espírito Santo de Deus trabalhar nesse coração. Então essa mensagem é para aquelas igrejas que estão se achando acima de qualquer pecado, ou então para pessoas, eu tenho certeza que essa mensagem ela é muito propícia para todos nós esses dias de hoje. Então essa carta, ela foi endereçada a Laodiceia, mas ela é para mim e para você também. O segundo ponto da carta é uma breve característica de quem envia a mensagem, que é o próprio Senhor Jesus. Ainda no capítulo 3, versículo 14, diz assim: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui então Jesus, assim como ele faz nas outras cartas, ele se apresenta de uma maneira especial. Se você se lembrar da última ministração, Jesus se apresenta à igreja em Filadélfia como aquele que detinha as chaves da casa de Davi. Aqui ele se apresenta de 3 formas: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui Jesus fala que ele é o Amém. O que significa Amém? A gente ora e fala em nome de Jesus, Amém. Amém é uma palavra hebraica que significa, resumidamente, assim seja. Mas quando Jesus ele fala que ele é o Amém, é como se ele dissesse o seguinte: olha, assim diz aquele que é. Eu sou o Amém. Eu sou o assim seja. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele se diz o Amém, para a glória de Deus por meio de nós. Cristo é chamado de Amém porque nele se cumprem todas as promessas de Deus na vida da sua igreja, na vida dos seus filhos e filhas. Por isso ele é o Amém, por isso ele é o assim seja, porque ele é. O Senhor também se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira. Quando a gente fala de testemunha, um dos cenários, um dos ambientes que nós imaginamos é um ambiente de tribunal. No tribunal a gente sabe que tem um juiz, tem um promotor de acusação, tem a testemunha, tem um réu e por aí vai. E Jesus, diferentemente das cartas que João escreve, 1 João capítulo 2, a partir do versículo 1, por exemplo, vai dizer: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado. Nas cartas, Jesus é apresentado como advogado, mas aqui, Jesus ele deixa de ser o advogado e se torna uma testemunha de acusação, que começa a apontar os erros e os pecados daquela igreja. Mas tem um detalhe: essa testemunha é fiel e verdadeira, ou seja, é uma fonte que não tem nenhum tipo de contestação. Por quê? Porque ele está desde o princípio da criação. Cristo ele já participa da criação com Deus. Então uma testemunha que não tem como mentir, porque antes de existir todas as coisas, ele já era. É como se essa testemunha ela fosse irrefutável.
e como esse recurso, esse julgamento fosse o último, não tem mais nenhum segundo recurso, segunda instância, terceira instância, STF não tem nada. Essa testemunha ela fala e o juiz acata porque confia plenamente nessa testemunha. E Jesus se apresenta assim contra aquela igreja em Laodiceia. E por fim ele fala que ele é o princípio da criação justamente por isso. Porque Jesus, ele não é a primeira criatura, não confunda isso. Jesus, Cristo, ele não é criatura, ele é gerado com a mesma essência de Deus. É uma questão teológica, eu não vou entrar nisso aqui agora, não é? A terceira parte da carta são palavras de elogio às boas qualidades daquela igreja. Mas tem um detalhe: Laodiceia, ela não recebe, a única das 7 igrejas que não recebe nenhum elogio. Jesus não faz nenhum elogio às boas qualidades dessa igreja. Na verdade, o único elogio que essa igreja recebe é dela mesma. Porque é uma igreja que se achava rica, se achava cheirosa, saudável, mais não sei o quê. É aquela pessoa que se acha, né? É a última bolacha do pacote, é a igreja das galáxias. Assim era, então, essa igreja. Mas é interessante porque se Jesus é o amém, ou seja, aquele que é, essa igreja não era, mas achava que era. Olha aí que coisa. E tem muita igreja, tem muito crente assim, que se acha que ele é, mas não é nada. Porque tudo que somos, tudo que temos vem do próprio Senhor na nossa vida. E como eu falei, tem pessoas que são impermeáveis à ação do Espírito Santo, são intratáveis. E elas vão dizer o seguinte: olha, eu só errei uma vez na vida. Quando? Quando eu achei que estava errado. Era mais ou menos assim que era esta igreja. E a gente tem uma dificuldade muitas vezes em ter uma autoimagem real. Porque tem aqueles que acham que eles são desprezíveis, que não têm valor, são sempre coitadinhos, que é uma visão errada também da sua autoimagem. Tem aqueles que se acham muita coisa. E tem muita gente que transfere isso para a igreja, não, porque a minha igreja... E ele não fala isso com humildade, ele fala com arrogância, normalmente uma questão de disputa com outra, porque a minha igreja tem isso, a outra. E às vezes a gente projeta isso na igreja do outro, né? Porque aquela igreja, é aquela velha historinha, né? Do irmão, a irmã que chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu estou indo embora dessa igreja. Mas por quê? Porque eu descobri uma outra igreja. E lá o louvor é maravilhoso, parece que são os anjos adorando. A palavra, meu Deus, que coisa tremenda. E as pessoas, os irmãos, a comunhão, eu não sei mais o quê. E aquele pastor fala para aquele irmão, eu falei: então não vai para lá. Por quê? Você vai estragar a igreja. Ele é tão perfeito, ele é tão... Você vai estragar a igreja, mas é assim, a gente tem uma visão muito equivocada de nós mesmos, ou para maior ou para menor. E eu gosto muito de uma ilustração, 2 ilustrações, uma de João Calvino, dos pais da Reforma Protestante, que ele fala assim: se Deus é nosso pai, então a igreja é nossa mãe. Só que Martinho Lutero, um outro pai da Reforma, vai dizer que a igreja, essa mãe, então, ela é casta et meretrix, né? Ou seja, ela é santa, mas ao mesmo tempo pecadora. Porque ela é santa porque ela reúne os chamados para Deus. Mas ela é pecadora porque reúne pessoas que estão no processo ainda da santificação. E enquanto tivermos essa terra, a gente não pode bater no peito e dizer: eu sou o tal, porque nós estamos nesse processo. Esse processo não vai ter fim aqui nessa terra. A quarta parte desta carta, avançando então aqui, é a condição espiritual dessa igreja. E aqui o Senhor faz algumas repreensões pelas faltas, pelos pecados dessa igreja. Versículo 15 ao 17 diz assim: conheço as obras que você realiza. Deus, em Cristo Jesus, conhece tudo, né? Que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.
Interessante porque essa igreja, diferente de algumas outras, não tinha problema de heresia dentro dela. Não tinha a doutrina de Balaão, não tinha a doutrina dos nicolaítas, não tinha aquela profetisa falsa chamada Jezabel. Não era perseguida pelos judeus, né, a sinagoga de Satanás. Não tinha perseguição do imperador. Então qual era o problema dessa igreja? Se não tinha nada disso. Essa igreja ela estava absolutamente conformada com ela mesma. Era uma igreja que estava satisfeita com o modo como ela estava vivendo. Em outras palavras, o maior inimigo da igreja de Laodiceia era ela mesma. A forma como ela estava se portando, que forma é essa? Ela desenvolveu uma autoconfiança que fez dela uma igreja orgulhosa, arrogante, mas uma autoconfiança falsa. Por quê? Porque estava baseada naquilo que ela possuía. Baseava no ouro que a cidade tinha, muitos eram ricos naquela igreja, conforme eu falei. Se baseava no colírio, nas roupas, porque era um centro têxtil, então todo mundo devia se vestir muito bem. Então a confiança deles era nisso, nessas coisas. E aí, queridos, o Senhor vai trazer uma palavra muito dura. Eu espero que Ele venha falar a mim, como já tem falado nesses dias, e a você também, porque Ele fala algo que, para mim, assim, é chocante até. Que uma igreja que vive para ela mesma e tem essa autoconfiança, mas nas coisas da terra, é uma igreja que produz náusea em Deus. Você consegue imaginar isso? Uma igreja que faz Deus ficar enojado. Uma igreja que quando canta provoca ânsia de vômito em Deus. É isso que está na palavra. Uma igreja que quando a palavra é pregada, o Senhor tem o estômago revirado. Que coisa terrível. A gente entende que um crente morno, então, porque essas pessoas, essa igreja é chamada de uma igreja morna, cheia de crente morno. O crente morno para Deus é pior do que um incrédulo frio. Porque ele pensa que é, mas não é. Ele faz esteticamente, externamente, algo que aparentemente está tudo certo, mas não está. Porque ele é morno. Eu não sei você, eu como bom fofinho que sou, já tentei todas as dietas possíveis. E uma que eu fiz é a tal da dieta da água morna. Você tem que acordar todo dia, tomar 2 copos de água morna. Irmão, que coisa terrível. Pega o copo, aquilo já está não vai, não. Passa para outra dieta, essa aqui não dá. Porque causa enjoo. Essa sensação que Jesus, ele vai dizer que aquela igreja estava causando a ponto dele vomitar a igreja. Irmãos, que sensação você provoca em Deus? Que sensação a sua adoração provoca em Jesus? Que sensação o Espírito Santo de Deus tem quando você ora? Quando você se dobra, se é que você se dobra na presença dele? Tem muito crente que eu afirmo, irmãos, que continua provocando esse enojamento no Espírito Santo. Assim como tem aqueles filhos e servos que provocam uma sensação de alegria. Porque filho é para isso, né, irmãos? É para provocar alegria nos pais. Assim como tem filhos que provocam desgosto. É uma reflexão que a gente tem que fazer. O que você tem provocado no teu papai, em Aba? Que sensação você tem provocado no eterno, no Deus, com a sua vida? Mas tem uma notícia boa nisso aí. É porque se Jesus fala que estava a ponto de vomitar, é porque aquela igreja ainda estava dentro dele. Jesus ainda tinha aquela igreja dentro dele. Ainda não estava fora, estava quase. Porque eu sei que é meio nojento isso, mas o vômito é aquela coisa que está para sair, mas ainda está dentro. Então aquela igreja ainda estava dentro de Jesus, quase saindo, quase sendo vomitado, posto para fora. E aí vem a quinta parte da carta, versículo 18 e 19, que são alguns avisos, alertas, que Jesus faz. Ele diz assim: olha, eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir,
a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. E eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. É interessante que Jesus ele usa a figura de um mercador, um comerciante da época, já que essa cidade era muito forte no comércio. Eu não dei a ênfase que é necessária para não irritar o teu ouvido, mas o mercadante, não, o mercador, o comerciante, ele chegava no meio da praça e começava a gritar: estou vendendo isso aqui. Gritava, e Jesus apresenta essa figura. Alguém que tem algo ali de muito valor, de muito importante. Lembra, inclusive, aquele texto de Isaías 55, de 1 a 3. A figura é a mesma. Vou ler para vocês. Isaías 55, de 1 a 3 diz assim: imagina alguém gritando, não vou fazer isso aqui. Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham e comprem como? Vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo. Olha o ouço aí, o que Deus diz. Comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então entenda isso. Aquela igreja, a igreja em Laodiceia e a igreja hoje, espiritualmente, muitas delas são pobres, cegas e nus. E obviamente eles não tinham condição para comprar aquilo que Jesus está oferecendo, que era o quê? Ouro puro, vestes brancas e o colírio. E como é que aquela igreja ia adquirir então? Pela graça, pela misericórdia do Senhor, não pelos seus méritos, não pelas suas qualidades, não pela sua riqueza, mas por uma vida de prostração, de humilhação, de adoração verdadeira ao Deus, aquele que é. Esse é o convite que é feito lá em Isaías, é o mesmo convite que se repete à igreja em Laodiceia, é o mesmo convite que o Senhor faz a mim e a você hoje. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia dEle. Não por aquilo que somos, por aquilo que temos ou achamos que temos. Por nós mesmos nós não temos e não somos nada. É o Senhor que, pela sua essência, pela glória da sua majestade que habita em nós sendo vasos de barro, vasos descartáveis. É a glória dEle que nos faz valiosos, não os nossos méritos. E aí é interessante porque no versículo 19 ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto sejam zelosos, arrependam-se. Aqui já é a figura de um pai amoroso, chamando o teu filho, a tua filha, repreendendo, tentando trazer de volta porque ele ama. Estava conversando com a Simone, né? Falando sobre um pai ou uma mãe que parece que ama mais um filho do que outro, mas não é. Parece que aquele filho que precisa mais já desperta instintivamente no pai e na mãe um cuidado, porque está vendo que aquele filho está indo para o caminho errado, um caminho de tristeza, de morte até. E Deus aqui, esse pai, que ele abraça o filho e fala: ainda há tempo, ainda há chance da tua vida mudar. Ei, você está no caminho errado, meu filho. Volta, se arrepende, muda a tua rota, muda o teu curso. Esse curso é um curso para a morte. Quantas mães, quantos pais, muitas vezes no desespero até trancam o filho dentro de casa, acorrenta o filho na beira de uma cama. A gente fica às vezes perplexo, mas... E aqui eu vejo um pai desesperado: filho, eu não quero te perder. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz assim: porque o Senhor corrige quem? Quem Ele ama. Ele ama e castiga todo filho a quem aceita. Às vezes é difícil, né? É duro corrigir um filho. Às vezes o filho quer uma coisa e você vê a inocência dele, o desejo, a vontade, sofrendo de fato.
mas você sabe que aquilo não é bom para ele, e a gente corrige, tem que corrigir. É um velho ditado, se a gente não corrige, o mundo depois corrige. E a gente precisa muitas vezes, na condição de filho, de filha, perceber que tudo aquilo que Deus faz, até a sua correção é para o nosso bem, porque Ele nos ama. Ele não quer a nossa morte, não quer a nossa perdição. Ele não queria a destruição daquela igreja. Ele não queria que aquela igreja fosse vomitada. O vômito não serve mais para nada. É lixo, é algo. O Senhor quer o nosso arrependimento. Ele nos dá essa oportunidade de refletirmos esse tempo que nós estamos passando a respeito das nossas atitudes como cristãos e cristãs, de nós repensarmos a nossa fé, repensarmos o nosso papel no corpo de Cristo. A gente tem um hábito muito ruim de avaliar sempre a atitude do irmão, do outro. Será que se a igreja dependesse só de você, como é que seria essa igreja? Seria uma igreja santa, abençoada? Porque a gente encontra defeito em todo mundo. Mas se a igreja fosse composta de pessoas exatamente iguais a você, como é que seria essa igreja? E por fim, aliás, quase no fim, a sexta parte dessa carta é uma promessa dirigida ao Nikon. Nikon é uma palavra grega que significa vencedor, mas vencedor no sentido daquele que vence uma batalha. E depois de uma luta intensa, ele sai vencedor. Apesar das feridas, apesar das lutas. Versículo 20, versículo 21, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Muitas coisas interessantes e profundas aqui. Primeira coisa, o Senhor Jesus, é uma frase muito conhecida, né? Eis que estou à porta e bato. Às vezes, a gente tem a impressão de que esse texto está falando da nossa casa, nós estamos na nossa casa, e Jesus está lá batendo a porta da nossa casa, dizendo: olha, eu quero entrar na sua casa. Não é isso? A gente abre a porta e deixa Jesus entrar, e às vezes a gente faz isso, né? A gente recebe uma visita, a casa está toda bagunçada. Quarto, pelo amor de Deus, né? Nem entra. Cozinha, mas a gente prepara só a sala está impecável. E a gente não fala, não repara não, fulano. Entenda uma coisa, porque se essa imagem que você tem dessa passagem, mas eu quero desconstruir isso hoje para introduzir a imagem certa. Aqui a imagem que nós estamos, pela misericórdia de Deus, na casa dele. E quando Jesus está batendo na porta, ele está batendo na porta da casa dele. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui, eu voltei. Eu estou batendo na porta da minha casa. E como a casa é minha, eu posso chegar a hora que eu quiser e vou bater. E tem que ter alguém preparado aí para abrir essa porta para eu entrar. Naquele lugar que é meu. Isso é poderoso. E eu me baseei, inclusive, numa fala do próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 12, 35 e 36, que diz o seguinte: Jesus já havia falado isso antes para os seus discípulos. Ele diz assim: ó, estejam preparados, com o corpo cingido, né? Ou seja, vestido, e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor. Olha aí. Ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abra uma porta da casa dele, obviamente, quando vier e bater. Bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Essa parte aqui vai denunciar uma coisa muito triste na igreja de Laodiceia, que ao mesmo tempo é algo muito triste em muitas igrejas. Porque se Jesus, que é o dono da casa, o dono da igreja, está do lado de fora batendo, é porque muitas igrejas não têm o dono dentro dela. Muitas casas não têm o dono dentro dela. Jesus, que é o dono da tua casa, da minha casa, às vezes está do lado de fora. Jesus, que é o dono da igreja, muitas vezes ele está batendo e está do lado de fora. Eu ouvi uma ilustração uma vez, de um pastor, não lembro quem, que ele vai contar que tinha um irmão que ele queria fazer parte de uma igreja, um irmão muito simples.
mas um homem de muita fé. Ele queria ser muito membro de uma igreja, mas era uma igreja elitista, uma igreja que tinha muitas pessoas cultas, muitas pessoas abastadas, donos de indústrias e por aí vai. E aquele irmão nunca era muito bem recebido naquele lugar. E ele insistia: mas eu quero ser membro. Pastor, como é que eu faço para ser membro? Não, calma, vai frequentando. E de tanta insistência, o pastor falou assim: olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou te preparar então para você ser membro. Aqui foi uma preparação. E aquele irmãozinho ficou 1 ano sendo preparado, indo na escola dominical todos os domingos, na célula. E quando chegou o grande dia, deram uma desculpa para ele: não vai ser possível agora, espera mais um pouco. E aquele homem foi para casa e começou a chorar. Ele começou a dizer: Jesus, eu queria entrar naquela igreja. E Jesus responde algo para ele, ele fala assim: filho, não chora, porque eu também quero entrar naquela igreja e não consigo. É claro que isso não é história, mas retrata a realidade de muitas igrejas, muitas famílias. Jesus quer entrar naquilo que é dele, e as portas estão fechadas para ele. Mas o texto continua dizendo: mas se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. 2 coisas também muito profundas aqui, porque aqui fala que Jesus está batendo e está chamando. Esse bater a porta aqui, eu entendo que são circunstâncias da vida. Às vezes Jesus bate, são circunstâncias que nós às vezes até apanhamos, são circunstâncias para chamar a nossa atenção, são oportunidades criadas até mesmo no sofrimento, na luta, na dor, para que possamos abrir a porta para que Jesus tome posse daquilo que é dele, ou seja, nós. E Jesus chama, ele chama através de várias formas, através do Espírito Santo que fala o nosso coração, através da sua palavra, que é a revelação de Deus por excelência. E quando Jesus ele é atendido nessa batida e nesse chamado, quando essa porta se abre para ele, então existe ali uma relação pessoal, uma intimidade. Ele começa a cear com essa pessoa, com essa família, com essa igreja. A ceia aqui, ela fala do banquete messiânico, quando Deus e todo o seu povo um dia estaremos, porque eu estou lá também, juntos. Nós acabamos de celebrar a Páscoa. Jesus, em um dos textos da Páscoa, em Mateus 26, 29, ele vai dizer: digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira. Está falando do vinho, né? Até aquele dia, ou seja, o dia desse banquete, em que eu beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Eu leio essa mensagem, gente, e vejo os anjos já preparando a mesa, colocando as taças, os talheres, só esperando o dia em que a igreja vai estar gloriosa, os vencedores, aqueles que perseverarem obedientemente, juntos novamente com Jesus Cristo, eternamente. Glória a Deus. Não sei você, mas eu sou invadido de uma alegria, da vontade de pular quando eu leio isso aqui, porque é promessa de Deus para a nossa vida. Mas não para por aí. O Senhor ainda faz mais uma promessa ao vencedor, à vencedora: darei o direito de sentarem ao lado do meu trono. Isso indica galardão, recompensa. A gente não vai apenas viver com Cristo, nós vamos governar com Cristo eternamente. Mateus também, o livro de Mateus, capítulo 19, versículo 28 a 30, diz assim: Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão
os primeiros. Jesus, a sua infinita graça, amor, misericórdia, compaixão e bondade, eles chamam aqueles que não são, ainda que pensem que são, a serem igreja, a serem seu povo, a serem a sua família e, por fim, a governarem juntamente com Ele. Irmãos, que palavra de Deus para a nossa vida, que palavra de Jesus para mim e para você. E é uma palavra de alerta, de aviso. Olha, mantenha-se firme, persevera, continue obediente a essa palavra, não desanima, não desista. Muitas circunstâncias que nós estamos vivendo aqui, eu já falei isso algumas vezes, são provações para que a gente seja aprovado como essa igreja, que, como diz a palavra, aprovado pelo fogo, passando por circunstâncias adversas, ela adquire todas as promessas de Deus. Esse ouro que a palavra fala, só Ele pode nos dar, refinado pelo fogo. As vestes brancas, esse colírio para ungir os olhos, tudo isso, promessa de Deus para aquele que perseverar até o final. E por fim ele termina, versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que os teus ouvidos espirituais estejam abertos, atentos à palavra do Senhor. Talvez essa mensagem seja mais dura, a última, né? Dessas ministrações. Mas é porque o Senhor tem insistido em chamar a atenção da sua igreja. Especialmente aqueles que acham que estão num patamar, e tem muito crente assim. Se acha num patamar invencível, já chegou no ponto. Vamos orar. Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, mediante a leitura e ministração da tua palavra, eu te peço, Pai, que nas vezes em que nos aproximamos de sermos como essa igreja em Laodiceia, por mais que a gente negue, mas muitas vezes nós, ó Pai, temos atitudes como essas, achando, Pai, confiando nas nossas próprias forças. Pai, que o Senhor realmente possa, ó Deus, nos reposicionar na tua palavra, gerar em nós humildade, Senhor, dependência de ti, Pai, para que possamos herdar todas essas promessas prometidas aos vencedores. E nós, ó Pai, que não somos apenas vencedores, mas o Senhor nos chama de mais que vencedores, possamos, ó Pai, em obediência perseverar até o final. Essa é a nossa oração e fazemos mais uma vez em nome do Senhor Jesus, o amém, aquele que é, em nome de Jesus, amém e amém. Pega suas mãos, vamos ministrar a bênção de Deus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito seja sobre a tua vida, sobre a tua família, a sua casa, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, a igreja do Senhor, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e até o próximo culto. As bocas se abrem.
igreja te